Olá, hoje nós estamos de TBT, que aconteceu no dia 4 de janeiro de 2022, começou no dia 4 de janeiro, né? Que conta a história do Inigualável. Quem vai acompanhar vocês nessa aventura é a Nunavik e conta a história desse melodrama romântico sobre 3 mulheres com doenças terminais que se conhecem em um centro de cuidados paliativos. E elas decidem se vingar de quem as prejudicou, mas suas vidas mudam quando uma delas se apaixona por um misterioso assassino de aluguel. Uhul! Acompanhe aí semana a semana com a Nunavik e depois a vinheta. Acompanhe aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 응. 어떡해. 잘못한 기차가 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o NunaCast. Ouça você a hora que ouvir. Eu tô aqui pra comentar O Inigualável, essa série que tá no Viki agora e que eu tô amando. Eu fico muito triste por saber que parece que a audiência não tá sendo legal na Coreia, porque ela tá sendo incrível. A série tá muito boa, as emoções são fortes, a interpretação é forte, os atores estão dando tudo de si, tá realmente muito bonito. Eu fico triste que sinceramente, tem tanta coisa que eu considero uma porcaria que tá indo muito bem e essa série não tá tendo a audiência que eu acho que todo mundo esperava. Bom, não é segredo pra ninguém, eu tô assistindo por causa do Kim Kyan-nan, eu sou apaixonada por ele, eu acho ele lindo, eu acho ele extremamente talentoso, eu acho que ele se entrega pro personagem como poucos. Bom, basta dizer que lindo daquele jeito com aquele cabelinho. Pelo amor de todos os deuses, o que é aquele cabelinho? Moço. Não, quer dizer, tá dentro do personagem, tem a ver com o personagem. Ele não tem que ter o cabelo lindo, que nem era o penteado do Shinji, do Rei Eterno. Aquele cabelo tava lindo nele. Até o do Irmãs Revolucionárias tava bonitinho também, mas esse não tá, definitivamente não tá. Esse não é o cabelo dele. Afinal de contas, a gente sabe que o moço tem um cabelo bonito. Então, você não conhece ele? Antes de qualquer coisa, se você não conhece Kim Kyan-nan, segue o coelho dele. Ele fez o Inspetor Joe, o nome correto é Fiscal Especial de Trabalho, Sr. Joe. Ele fez Onde as Estrelas Pousam, ele fez o Irmão Autista de Manual do Presidiário. E como eu já falei, que é onde começou a minha paixão, ele fez o Detetive Kang Shin-jae no Rei Eterno. Pra mim era o personagem mais complexo daquela série. Lindo demais, incrível. Olha, o que ele fazia sem falar uma palavra, tem ator em qualquer lugar do mundo que não consegue com 1000 palavras. Então, eu sou muito fã dele. Tudo que ele fizer eu vou assistir, sendo novelão que nem Irmãs Revolucionárias, que nem chegou a ter legenda em português, pelo menos eu não olhei desde que eu terminei de assistir. O que ele fizer, eu sei que ele é ator de teatro, eu adoraria ver um personagem dele de teatro. Como vocês sabem, eu já devo ter falado algumas vezes, eu sou atriz há 30 anos, então isso faz toda a diferença, saber que um ator veio do teatro. Dá pra ver que o cara tem essa bagagem, né? Bom, nós vamos lá. Eu tô bem feliz que eu tô assistindo Hospital Playlist agora, então eu posso acompanhar o trabalho da Eun Jin, que é a personagem principal, né? Ela faz a In-suk e ela também faz a Chuchu no Hospital Playlist. Ela é uma graça, ela é ótima, eu tô gostando demais. E no Hospital Playlist ela tem uma coisa mais cômica, né? Ela tem um timing muito, muito bom de comédia. E aqui não tem comédia nenhuma, ela faz uma pessoa super amarga, uma menina que não teve oportunidade nenhuma na vida. E quando os coreanos resolvem fazer alguém que não teve oportunidade na vida, eles são perfeitos. E acontece a mesma coisa com o Woo Cheon, que é o personagem do Kyan-nan, que é... Nossa, eu acho que eu nunca vi ninguém tão dido como ele. Talvez o Park Sero-hee, né? Talvez o Park Sero-hee do Itaewon Class e o Dong-chul, que é o do ano Save Me. Esses dois são os campeões de se ferrar na vida. E o Woo Cheon não é diferente. Sabe, pessoas para quem a vida definitivamente não sorriu. A vida dura na Coreia, dura mesmo, né? Nossa, aquela avó dela, pelo jeito, também é sofrida. O negócio ali não é fácil. A mãe deixou a menina para um pai hippie que é completamente desapegado, que tanto faz se tem filha, se não tem filha. Preferia que não tivesse, né? A mãe sumiu, deixou lá, a gente viu no episódio agora o mais recente, eu vi até o 4º episódio. E aí, também, outra coisa importante para dizer sobre ela, né, a In-suk, e sobre
os personagens que eles gostam de mostrar como podem ser cruéis, né? Criança, por exemplo, como pode ser cruel, né? As meninas, vem brincar com a gente, empurraram ela na piscina, o que deu a infecção de ouvido que impede que ela tenha uma boa audição hoje em dia, deu perda de audição nela, né? E é o que ela fala, e por causa disso ela sempre olha as pessoas no rosto e ela consegue meio que ler lábios, né? E entender as expressões. Então isso dá uma profundidade pro personagem que quase nunca aparece e a gente quase sempre esquece desse detalhe. E aí, quando ela fala em determinado momento isso pro Woo-cheon, fica muito mais rico. Em contrapartida, temos ali a riquinha, né? A Mi-do, que é a riquinha que compartilha a vida inteira nos posts e quando decide mostrar, né, abrir para o mundo que tem uma doença terminal, ver os amigos, entre aspas, sumindo, né? É uma vida fútil, é uma vida besta e, sinceramente, de todos one and only que elas têm que se vingar, vamos dizer assim. Eu acho a história dela mais fraquinha. Tem a ver com o momento de hoje, não tem como negar que precisa ter alguém que faz parte desse meio de compartilhar até o tamanho do copo de leite, para não falar outra coisa. A parte dela a gente ainda não chegou a ver muito, porque a impressão que me dá é que o enredo mais ligado a In-sook está um pouco mais forte, assim como a gente ainda não viu muito da Seyeon, né? Que também Kang Ye-on tá arrasando, nossa, ela tá indo muito bem, faz a gente pensar mesmo se ela é uma psicopata que apaga de vez em quando e realmente tentou matar a sogra, ou se ela é uma mulher que foi escravizada pelo marido, e tá muito certo se ela quiser ir atrás daquele marido, porque ir atrás da mãe dela, pra fazer a mãe dela cuidar da mãe dele, não pode, né? Em determinado momento dá mesmo vontade de ir atrás dos one and only, que as três querem ir atrás pra dar uma coça também, né? O pai da menininha, gente, ele foi pra matar a menina com veneno, né, com pesticida. Ele tratava ela muito mal. Eu entendo a In-sook de querer entrar em modo deixa que eu te protejo, porque o que aquela menininha tava passando, nossa, ninguém merece, imagina uma criança, né? E aí a Seyeon fala, né, se você pudesse, já sabendo que você vai embora, levar alguém com você, você não levaria? Olha, tem gente que a gente repensa, né? Eu acho que o negócio todo é esse. Tem gente que a gente repensa, né? Por exemplo, cara, foi pra matar a menina, encontrou a avó dela no meio, cobriu a senhorinha de porrada no meio da rua. Socorro, o que foi aquilo? Aquilo vai me dando uma raiva. Vários momentos da série vão dando uma raiva e a gente quer mesmo que alguém se vingue daquilo. É triste, mas é verdade. E aí o The One and Only, que foi... Não gostei muito da tradução de O Inigualável, porque o Inigualável, na verdade, pra mim... The One and Only é aquela pessoa que é o alvo de cada uma, né? Então seria... Tanto que a série também chama Just One Person. Uma pessoa só. Uma pessoa de quem eu tô atrás. Então o bonito é o dúbio, né? A In-sook não teve nenhum contato com nenhuma forma de amor fora a avó dela, que tem um afeto grande. Você percebe que ela tem um carinho grande por ela. Mas o pai não liga pra ela. A mãe parece não ter ligado pra ela. Vamos descobrir se tem alguma coisa aí. Então quando chega alguém que tão abertamente gosta dela, ela se sente acuada, né? E isso torna também o bonito o inigualável, né? Tem tantas pessoas ali para pensar no que é o inigualável, mas ao mesmo tempo aquela única pessoa, que é o The One and Only, ou Just One Person. Então ficou bonito o nome em português? Sem dúvida, mas eu não posso concordar. Bom, tivemos ali um assassinato, mas não que não fosse por legítima defesa, né? Eu acho até que se chamassem a polícia e falassem, sei lá, eu fiz isso defendendo a menina, eu acho que daria tudo certo, mas não... As pessoas complicam, né? Todo mundo complica. E aí, a psicopatinha da Mi-do, porque é psicopata, essa personagem da Joy, calculista. Ah, vamos deixar ele ser preso. Então, eu gosto do personagem dela nesse sentido de que ela parece um docinho, mas ela tem tracinhos de psicopatia ali no meio. Mas, desculpa aí quem gosta, eu não sou muito fã da Joy, não. Pra mim, ela ainda tá precisando mostrar que veio. Eu não sei se é porque eu fiquei com um rancinho, porque eu realmente não gostei do trabalho dela em Seduzida. Eu acho a série bem legal, eu gosto do acting de todo mundo ali, eu acho que tá todo mundo muito bem, mas ela talvez não fosse o momento para um personagem principal na vida dela, né? Eu não posso dizer que eu seja exatamente fã dela. Por enquanto, eu acho tudo muito superficial, eu não sei se ela
compreendeu exatamente o que significa estar na pele da Midô. Eu acho que é um pouco mais profundo, eu acho que ela ainda não entendeu que vai morrer. Eu não sei se a personagem não entendeu ou se é a atriz que não tá mostrando, então eu ainda tô esperando pra ver um pouco mais, tá? O que eu sei é que assim, com que elas têm da bem vontade de fazer coisa errada. A gente fala, tá, E é o que o Woo-cheon lembra a Eun-soo, e ela fala que cai em si de repente. Quando eu tô do teu lado, eu esqueço que eu vou morrer. Então eu tô fazendo tudo isso pra me defender e eu tô esquecendo que eu vou morrer. E aí quando ela fala que ela decide se entregar, né? É bem forte isso, porque isso permeia a série, né? De vez em quando elas lembram que vão morrer. Aí, nossa, que triste aquilo da família dele. A gente foi comer pela primeira vez num restaurante e depois a família se enfia no meio da mata lá e acende o carvão ali. Vamos todo mundo morrer junto. E mais do que isso, a mulher, que ainda não ficou muito claro, a mim, certamente vai mostrar que ele não teve a ver com a morte do outro menino, mas a mãe, sendo impossível superar, eu preciso culpar alguém, né? E ela garantindo que a vida do Woo-cheon não dê certo. Isso é tão triste, pensar que você tem um fantasma, você tem um obsessor, como diz, né, a teoria espírita, tem um obsessor vivo do teu lado, alguém que está empenhado em fazer a sua vida não dar certo. E aí eu volto lá pro começo, ele é super doce, gentil, ele seria incapaz de, pelo menos me passa a ideia de que seria incapaz de fazer alguma coisa ruim, mas uma mãe não capaz de suportar a perda de um filho, decide que a vida do outro não vai ter paz. E aí ele não viu a mãe morrer e a mãe teve o acesso negado ao hospital por culpa dessa mulher. Olha, qualquer coisa que tenha acontecido com qualquer um deles, mesmo a família dele tendo tentado o suicídio coletivo ali, né? Todo mundo se matar junto. Ele conseguir escapar e aí cair nas garras dessa mulher. É tão triste, é tão pesado isso, né? E aí qualquer um que olha pra ele acha mesmo que ele é um boboca incapaz de fazer um mal pra qualquer pessoa. Então que ele pode ser manipulado, né? Então eu espero que o policial que tá investigando, né? Cho Shin-young tá dizendo aqui, que ele perceba que o Woo-cheon é o que ele é, né? E não que nem o outro canalha lá que já julgou ele. Você olha pra ele, você sabe que ele é um psicopata. Como que um policial julga desse jeito, né? Então eu espero... A ideia é ele ser imparcial, julgar e encontrar, né? Investigar e encontrar as provas, mas não olhar pra uma pessoa e falar, olha pra ele. Ele nunca teve nada na vida, é óbvio que ele é o culpado. Eu espero de verdade que o investigador principal fique neutro, como ele tá aparecendo até agora. Se bem que tá com cara de que vai ter uma historinha prévia dele ali, mas vamos lá. Que ele saiba analisar como é para ser analisado, né? Não só ele, como a investigadora também, que adorei de ver que era a dona do restaurante do Cha Cha Cha, né? Eu gostei muito dessa atriz, é um personagem completamente diferente. Sim, fofo, comentário bobo, mas é isso. O Woo-cheon, quando criança, é o Lee-gong, o rei do rei eterno, ele é muito lindo. Não tem o nome dele aqui, mas menininho, você é demais, você é uma graça. Vicky do Futuro informa, Chung Hyun-jung, lindo, fofo, você é uma graça, menininho. E ele falando, né, que ele é uma pessoa triste, que ele tem medo... Porque desde tudo que passou com ele, ele não consegue adormecer, porque toda vez que ele dorme, alguma coisa ruim acontece. Ele fala que quando ele é pequenininho, eu tinha a minha força, eu queria dar a minha força pra alguém, mas ninguém queria a força dele, né? Ninguém queria o que ele tinha de bom pra dar, porque ele vê que ele tinha família. A família não quis, afinal de contas todo mundo quis se matar. E aí o menininho que tá do lado dele, pelo jeito, afinal de contas ele foi culpado, morreu. Então ele é uma pessoa muito amarga e muito medrosa, muito triste, né? E muito medrosa. Ele só tem o cachorro, que é a coisa mais linda, a relação dele com aquele cachorro. Toda vez que ele tá correndo com o cachorro é a coisa mais gostosa de ver. É o momento que a gente vê que ele tem felicidade, né? E ele ainda fala, não posso ir preso porque eu tenho um cachorro. A vida dele é aquele cachorrinho lindo, né? E é como ele falou, ele se vê muito no cachorro. É uma pessoa, um indivíduo, né? Então, no caso do cachorro, é um indivíduo que não tinha lugar na Terra, que jogavam coisas nele para ele ir embora e rechaçavam só porque ele não é aquilo que as pessoas esperavam, porque ele era sujo, porque ele era bravo. E aí, que quando ele tem acesso ao amor, ele rechaça, que é mais ou menos o que a Eun-soo tá fazendo com ele, né? Você não tem acesso ao amor, então você rechaça quando chega em você.
Acho um pouco triste também esse determinismo, né? Assim, as pessoas... se é isso que a vida te oferece, é isso que a vida vai continuar te oferecendo. É um pouco a minha briga com o que parece ser, afinal, a vida imita a arte imita a vida. É um pouco o que parece ser a sociedade coreana, né? Então, se você nasceu assim, você vai continuar assim. Basta dizer, pelo personagem da própria Joy, né? Pela Mi-do, as dívidas dos pais dela recaem sobre ela, como se ela tivesse alguma coisa a ver com isso, né? E por último, o que eu acho mais legal dessa série, eles podiam arrastar por 16 episódios quem é o culpado, quem matou, quem não matou, onde está esse raio desse telefone, o que tem nesse telefone. Isso podia, e eu já vi séries de qualquer lugar do mundo se arrastarem o suficiente para isso. Mas as coisas estão acontecendo muito rápido. Né, já sabem como aconteceu, sabe? A investigação já levou a avó dela e eles já juntaram, né, as peças do quebra-cabeça, que se ele levou a menina para casa da avó dela e depois, logo depois foi para a clínica onde ela tá, que ela deve ter a ver. Então tá tudo muito rápido, né? Eu imagino e eu espero que agora as coisas devam se concentrar um pouco na história das outras duas, porque as outras duas também têm um One and Only para ajustar aí, para acertar contas. Pela prévia apareceu que vai ser com o marido da Seyeon. Acho muito legal, tá mais do que na hora. Eu preciso ver o que vai dar disso, porque eu tô muito brava com a situação dela. Eu tô muito preocupada. Mas eu adoraria, eu espero de verdade que o Chon e o In-suk tenham um pouquinho de sossego. Porque, né, nunca tiveram amor na vida, de repente, quando chega um pouquinho de afeto, eles deveriam ter o direito de curtir, né? Tudo isso pra dizer que eu tô adorando a série, tô realmente gostando muito. Ela não é o romancinho básico que a maioria das pessoas procura. Talvez por isso ela não esteja tendo o baita sucesso que ela poderia ter, porque a história realmente é muito boa e mereceria. Eu vou torcer para ter bastante audiência aqui, eu vou fazer toda a campanha possível, então me aguardem em rede social aí, mostrando o inigualável para tudo quanto é lado, porque eu quero mais é que vejam. A equipe de legenda tá indo bem no sentido da rapidez. Muito obrigada, galera que tá fazendo legenda rápido, tá fazendo, né? A imensa maioria não consegue ver a legenda nem em inglês e muito menos sem legenda. Então valeu pelo trabalho rápido de vocês. Dá pra gente entender legal o que tá acontecendo, né? Graças a quem se prontifica a fazer. Fica aqui a minha opinião. Eu vou ver se eu coloco a opinião toda vez que tiver um episódio novo. Eu quero fazer desse jeito. Vamos torcer para ser assim. A gente se vê. Espero que você esteja curtindo tanto quanto eu. Deixa nos comentários o que você tá achando. Eu tô gostando demais. Quero saber o que você... Se você discorda de mim, por favor. Aí mesmo que eu quero descobrir que eu tô completamente errada. Ficamos por aqui, tá bom? Eu sou a Vicky, esse é o NunaCast e a gente se vê por aí, a gente continua assistindo juntos o Inigualável. Até mais, tchau, tchau! Olá, querido, querida, querida! Estamos aqui no NunaCast de novo. Eu sou a Vicky e eu continuo comentando essa lindeza, porque tá cada dia mais lindeza, chamada O Inigualável. Continuo não concordando com a tradução do título, mas vamos lá. The One and Only, Only One Person, O Inigualável. Na verdade é o meu apelidinho para chamar o próprio Kim Yeon-nam, porque continua arrasando, continua fazendo um trabalho maravilhoso. Cada vez que ele me olha com aqueles olhos tristinhos, fala ai, ai, que eu te pego no colo, menino. Tá, parei de elogiar. Nada, eu vou elogiar ele o tempo todo. Começamos então descobrindo que o rapaz é um assassino, que o rapaz trabalha matando gente, desde que aquele sem vergonha daquele ocrinho encontrou ele no meio da rua, amando da mãe do menino que morreu. Ai, 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 aquela mulher, hein? Então ele tem tido os olhos em cima dele desde então pra nunca ser feliz, né? Porque ela falou que ela não deixaria ele ser feliz jamais. E isso vai ser um problema enquanto aquela mulher agir e enquanto aquele cara agir. Mas, vamos lá, acabamos de descobrir que ele é um assassino de aluguel. O que ele fazia para poder comer, para poder continuar respirando, para continuar vivo. Não vou dizer que justifica, eu não acho nem que a série tá tentando justificar. Mas quando uma pessoa faz para pelo menos continuar viva, porque aí ela sabe de onde vem a próxima refeição dela, eu acho que faz um pouco de diferença, né? E aí, isso ter sendo usado como o fato de que finalmente ele se arrepende
do que ele fez, porque ele é uma pessoa oca, né? Ele não tem mais sentimento, ele se sente uma pessoa completamente vazia. Finalmente poder livremente gostar da menina que ele já gostava desde que salvou ele do suicídio dos pais, né? Poder falar que gosta dela, ou poder pelo menos admitir pra si mesmo que gosta dela depois que ele a reencontrou. Isso agora falando da Insu, que salvou ele lá quando ele era pequeno. Ele fala que tem um novo motivo pra viver, né? Então, quando você tem um novo motivo para viver, você tem um novo motivo para querer ser uma pessoa melhor. Como falam ali, amar é querer ser uma pessoa melhor pelo outro. Então, ele finalmente se arrepende do que já fez, finalmente pensa que pode ser alguém. A galerinha do hospício, não tem como pensar hospício, né? A galerinha da clínica achando que os dois estão namorando, pra eles já é oficial, é uma delícia. Aliás, como é legal aquela galera, né? Acho que todas as séries arrasam nesse ponto, os coadjuvantes sempre puxam ali a brasinha pra sardinha deles, eles sempre mandam muito bem. E o pessoal que mora ali na clínica junto com elas, principalmente aquela que fala fininho, né? Que tá sempre. Alguém tem que estar sempre movendo os membros dela e tal. Aquela mulher tá arrasando, gente. Que trabalho bonito dela. Sei lá, me impressiona. Aquela realmente me impressiona. Aí a gente vê que o celular sumiu. Eu adoro série que vai sendo editada daquele jeito que mostra aos poucos, né? Então você pensa, alguém tirou de lá. Peraí, foi o Woo-chon que tirou de lá. Não foi a avó que tirou de lá. Não foi a Insu que tirou de lá. Não foi a menininha que tirou de lá. E ainda entregou pra Insu. Ai, gente, aquilo foi bem legal. Cenas sendo mostradas pelas metades é alguma coisa que sempre me ganha. Eu sempre espero, eu falo, tá, vai aparecer mais um pouco. E não dá outra, né? Vai lá, eles voltam ali e aparecem. Vão aparecendo as cenas do mesmo jeito que vai aparecendo agora, o que foi também, né? A gente saber que não adiantou o Woo-chon se entregar, porque afinal de contas o pai da menininha, não foi morto com o golpe do taco de golfe, e sim foi morto asfixiado. E aí tem a história da mãe, né? De agora ser a mãe da menininha que matou o próprio marido. Sinceramente, eu chamaria aquilo de legítima defesa, inclusive legítima defesa da honra, que foi algo que um dia já existiu na lei brasileira, né? Minha senhora, tá livre. Só livrou o mundo de mais uma pessoa, mais uma peça da escória. Eu sei, tá errado. Isso é quando a gente não para e pensa, a gente até pensa esse tipo de coisa, até chega a cogitar esse tipo de coisa. Outra coisa, que menina esperta, né? Nossa, como ela é esperta, aquela menina, mas e que triste ela pensar, quantas vezes eu já pedi um acidente de carro ou alguma coisa que fizesse meu pai desaparecer. Nossa, é tão triste isso, e também triste, muito triste a vida da Mido, né? Uma vida tão vaziazinha, eu tô pegando cada hora mais ranço dela. De que outros jeitos vários ela vai querer incriminar o Woo-chon, né? Ela tá doida pra ser outra pessoa logo, pra ela poder resolver a vida dela. Ela já tá quase se auto-casando com o moleque lá, esqueci o nome dele agora, o opá dela. E ela realmente esqueceu que ela vai morrer, né? Ela esqueceu que ela tá com os dias contados. Ela tá querendo botar um vestido de noiva antes de ir pro lado de lá. E nesse episódio a gente conheceu um pouco mais da Seon, né? Ela fala que lembra de coisas da infância. O monólogo dela sobre a humilhação foi muito bem feito. Explica totalmente o personagem dela, porque ela é daquele jeito, porque ela se deixou levar daquele jeito a vida toda, né? Ela inclusive se pergunta onde é que foi que ela se perdeu. Ela deixou o marido fazer o que quisesse com ela, né? E a mãe dela vai usando ela como pode, como sempre usou, né? Desde pequena, tudo bem. A mãe passou pelos perrengues dela também, mas é complicado você colocar nos ombros do teu filho esse tipo de responsabilidade, né? E a menina cresceu desse jeito, e cresceu uma mulher que tem lá o sonambulismo, os escapes dela, os apagões dela, e a gente não sabe realmente do que ela pode ter sido capaz. Inclusive, olha lá, já vou eu jogar aquele super zap aqui, eu tô com um pouco de medo, mas vamos lá. Eu não sei não se esse marido dela não tem alguma culpa no cartório. Eu acho que ele pode estar mais entremeado, sei lá, tem a ver com aquele cliente, se não for o próprio cliente, do que a gente pode estar pensando, né? Só parece que é um homem de cabelo curto, grande coisa, estamos falando de 90% da Coreia, provavelmente. Mas ela fala que ela queria um marido decente, que ela achava que estava uma hora decente, que ele era uma pessoa que parecia um bom marido. Aí ela perdeu a vida pra ele, né? E vamos ao meu momento preferido dos 2 episódios. Eu achei o mais fofo, não tem jeito. A hora que eles resolveram finalmente sair, ele ia se entregar, ela ia se entregar. Nenhum dos dois se entregou, porque está na cara, obviamente que não foi nenhum dos dois quem matou. Realmente essa história da flor ainda está um pouco mal explicada, mas vou deixar pra lá. E os dois conseguem ter um diazinho normal, né? Que eu acho que eles nunca tiveram na vida, essa é a verdade. E aquilo foi muito bonitinho, a cena dos dois sentando na barraca de rua e nenhum dos dois tem dinheiro. Foi
Ué, mas como você sai sem dinheiro? Eu ia me entregar. E os dois sorrindo, né? Os dois sempre, na série sempre se fala que nenhum dos dois sorria. E agora os dois sorrindo, foi bem legal aquilo. O olhar de um pro outro, o clima que sempre fica, a situação de que toda vez que chega um momento decisivo, ela tem bem, né, a dor que tem a ver com dor de cabeça, ela quase desmaia, que tem a ver com o tumor dela, que ela negou o tratamento. Então, você fica pensando, ela negou o tratamento. E a não ser que chegue uma daquelas, eu vou ter que dizer, porque vai ser horrível, mas se for isso, que seja aquele clichê de a gente confundiu o exame, não é o seu, não tem como se terminar bem, né? Ela vai morrer. Então, as três vão morrer. Então, é uma coisa que, assim, meio favas contadas, que isso pode não dar certo. A gente pode ver uma situação até que ele vai acabar morrendo de alguma coisa antes dela. E sabe-se lá o que vai dar. Mas assim, não tô conseguindo ver essa série indo pra um lugar bom. Que vá ser, não tem final feliz, eu acho. Mas não deixou de ser um final feliz, um meio feliz. Ela falando que ela conseguiu cumprir a lista dela toda num dia. Tantas coisas simples que ela queria fazer, nunca conseguiu fazer, sempre quis fazer. E no dia que ela tava pensando que ia se entregar pra polícia, bum, aparece o cara que ela gosta, contrariando tudo e todos, porque, né, se tem um romance que ia ser complicado acontecer, é daqueles dois, mas que não tem como não torcer, eu estou muito torcendo. A gente fica querendo que dê certo. De que jeito vai dar certo? Não sabemos. E a fala mais linda desse episódio mais recente, até onde foi liberado no Viki, foi ele perguntando pro médico, então quer dizer que se ela aceitasse tratamento, a gente podia sair, né? A gente podia namorar por pouco tempo que fosse. Tudo bem que eventualmente a gente ia brigar ou ia enjoar do outro, então isso podia acontecer antes dela morrer. Será que teria jeito? Isso foi muito lindinho. Bom, continuo adorando a série, tem umas tomadas maravilhosas de assim, alguém pensando, ou por exemplo, ele olhando para ela, preenchendo menos um dia de vida no calendário, ou os fogos, aquilo tudo foi bem bonito. O monólogo da avó falando que a neta é tudo para ela. A série tá realmente muito bonita. Eu não sei se a audiência subiu, eu precisaria olhar. Eu parei de olhar isso porque eu sempre fico pensando, é muito triste quando grandes obras-primas não dão audiência, quando série boa, seja feita de qualquer lugar no mundo, ou música boa que quase ninguém escuta, ou um livro bom que quase ninguém lê, enquanto tanta porcaria tem milhões de visualizações, né? Pois tá, vou deixar de ser amarga, vou continuar achando inigualável. Uma série muito bem feita, que tá muito bonita e que vale a pena ser vista. Se você não começou a ver ainda, vá. Eu não dei nenhum spoiler grande, a não ser o fato de que eles não são os assassinos, mas você descobre rápido que os dois principais não são os assassinos. Mas pode curtir, dá pra curtir. Começa lá, se você ainda não começou. E eu vou continuar panfletando essa série, porque linda, linda demais. Todo mundo trabalhando muito bem. Fica aí a minha opinião sobre os mais recentes episódios 5 e 6 de O Inigualável. Vamos continuar assistindo. Eu sou a Vicky, esse é o NunaCast. Até mais. Beijo! Olá, queridos, queridas, queridas! Eu sou a Vicky e tô aqui mais uma vez para acompanhar essa série incrível do Viki que está sendo postada agora e que eu estou amando, chamada de O Inigualável. Tô em dia, então vamos falar dos mais recentes episódios, do 7 e do 8. Aguardando aqui amanhã, né, no dia que eu tô gravando aqui amanhã, ainda sai episódio novo, aí eu aguardo a legenda em inglês e bora! Se não tá assistindo ainda, começa a ver, tá muito, muito boa. E primeiro pra falar, que bonito o jeito que trataram a morte da Yeonji. Muito triste, claro, mas a gente já sabe, né, quando comprou ingresso pra assistir essa série, que as pessoas vão morrendo como moscas, como eles dizem lá, né. E aí o fato dela ter caído, ter causado todo aquele bafafá na clínica e tal, foi porque ela queria ser útil. Ai, bonitinha. Tô vendo que tá todo mundo atarantado. A polícia tava aqui, estavam querendo te levar, estavam querendo levar em tudo. Ai, eu precisava fazer alguma coisa. E ela cai pra ajudar eles. Ô, tadinha. E aí, né, depois, mais pra frente, a gente descobre que Indy, que gostava dos Smurfs, que gostava de praia. Aquela cena tão bonita dela perdendo o anel e procurando e tal, e depois. E aí o quadro abrindo pra ela ver
do sol ali, ter sido o último momento dela. Foi muito bonito aquilo. A série tem uma delicadeza para mostrar todo tipo de coisa, para mostrar até a violência, né? Em determinados momentos tem ali o grupinho que tá atrás do telefone, que tá atrás do Chon. Ali tem uma violência, mas mesmo essa violência é tratada de uma forma, sei lá, todo mundo que morre tem uma florzinha no cabelo. Tem um lirismo atrás, tudo é tratado com delicadeza, e a morte dela não foi diferente, né? É emocionante também esse conceito de que lá todo mundo sabe quando vai morrer e que vai morrer mais cedo do que todo mundo tá aqui fora. Pelo menos eles sabem que tem um final próximo, né? Então eles falam, cada vez que se chora por um, se chora por todos. Porque você sabe que é meio que um luto em suspense ali, né? Você, em algum momento você vai chorar a morte de mais alguma. Então sabe, se amanhã seguinte vai todo mundo acordar também. Então de uma hora para outra pode acontecer, né? E aí a filhinha dela e as pessoas, né, na clínica falando que foi um final feliz. Realmente, né, a menininha já sabia, a filha dela já sabia que ela ia. Então ela já estava aguardando, ela já tinha feito as pazes com o fato de que a mãe ia morrer. E é uma coisa que parece insensível, mas tem que pensar, e todo mundo que já passou por isso tem a sua inocência, e acho que é absolvido por pensar isso. Eu já passei por isso, e é algo que a gente tem que levar em conta. A família descansa também, né? Ela descansou de uma doença horrível ali, que ela sofria mesmo, fazer ela realmente sofrer. E fazer a filha sofrer também, né? A filha não tem chance de viver uma vida plena. É claro que ela queria a mãe do lado, mas e o fato da mãe ter ido não é um descanso? Inclusive um descanso para a filhinha dela, que agora pode se dedicar a outras coisas, pode realmente se dedicar à escola, pode realmente se dedicar a ter uma vida um pouco mais plena. Sim, dá saudade. Como eu falei, já passei por isso, dá muita saudade, mas a gente para e pensa de maneira fria, é uma situação que as pessoas podem viver, porque elas ficam tão presas quanto a pessoa que está doente. Então seja feliz, vá em paz, Yeonji, e agora a filhinha dela consegue um pouquinho mais de liberdade, né? Mas sim, ela foi útil, então obrigada, Yeonji! Isso comprando roupinha nova, que coisa fofa. Ela nunca teve, né? Ela nunca teve chance nem de usar alguma coisa que ela achasse que ficava bom. Então até a avó reclamava que ela tinha um jeito esquisito de se vestir. Então ela compra aquele vestidinho bonitinho, que eu achei ótimo. O Chon falando, não combina com você. Mas também a hora que ele pegou alguma coisa pra ela usar, era um corpete todo sexy, tá? Que ela jamais viria usar mesmo, né? Tá bom, tudo bem. Opinião de homem, às vezes a gente olha e fala, tá bom, valeu. A forma como ela fala, eu também acho que ela, de alguma forma ela acha que não vai morrer, que não é a hora dela, que alguma coisa deu errado, do tipo, vai vir o clichê do teste, foi errado, você não vai morrer não, mas a gente não pode pensar, afinal de contas é Coreia. Se fosse um produto dos Estados Unidos, talvez eu pensasse, caiu debaixo do tapete, sabe, trocaram porque tinha uma homônima, vai dar tudo certo e você realmente não vai morrer, não acho que é assim. Mas ela fala, né? Ela não acha que ela vai morrer, mas ela acha que foi uma pessoa que nasceu sem sorte. Ela fala, só não tenho sorte. Mas tem essa, a gente pode mesmo ir amanhã e antes da Insu. Eu posso morrer antes da Insu. Eu posso terminar de gravar isso e beijo pra vocês. Se eu fui, saibam, fui feliz. Mas quem tá ali na clínica sabe, tem uma ideia, né? Ao contrário da maioria de nós, de que tá a ponto de partir. E aí a hora que ela conta pra avó dela, nossa, é tão triste, né? A avó, claro, ia se culpar. Onde já se viu, eu tinha que ter te dado banana com queijo toda vez que você queria. Não é assim, né, vó? Isso não causa um tumor no cérebro, vó. Mas é legal ver como, assim, as pessoas vão se sentir responsáveis, né? Foi alguma coisa que eu não fiz. Então, mas, nossa, a atriz arrasou. Esse monólogo da avó foi provavelmente o ponto mais emocionante, junto com a morte do Yeonji. Teve vários pontos emocionantes. Eu chorei várias vezes assistindo. E vocês? Conta aqui pra mim. Tá chorando vendo? Porque eu tô. E aí, falando sobre chorar, a hora que ele fala pra ela, mas por que você não chora, né? Que ela fala que ela corre, que é pra não chorar, porque aí as lágrimas não saem. Você tem que se concentrar pra respirar, pra correr, então as lágrimas não caem, então ela não chora. Toda vez que ela quer chorar, ela corre. Aí ele pergunta por quê. Ela fala, não adianta derramar lágrimas, porque não tem ninguém aqui pra confortar. Eu sinto por vocês. Posso te dar um abraço? Acho que essa é a tônica dessa série. Eu quero abraçar todo mundo. Na verdade, menos a Midori. Eu tô com um pouco de raiva desse personagem. Mas tudo bem, eu acho que ele é feito pra isso, né? Ela não é uma vilã, mas ela é tão desavisada. Oh, coitadinha. Que complicada aquela moça. Você vê, ela tá querendo incriminar todo mundo. E o grande vilão que estamos vendo até agora é o marido dela. Que legal. Foi lá e caiu. Está dormindo com o inimigo.
Olha lá, ela achando que bonito e rico só pode significar bom caráter. E ela ainda termina fazendo um post logo depois de estar bêbada, falando: se você levar um bandido com você quando morrer, será que é pecado? Poxa, amiga, um post de... Bom, sei lá, ela é bem inconsequente, né? A mãe da Seyon resolveu se mexer, né? Gostei de ver que ela resolveu entender que a filha dela tá passando problemas e que ela tem parcela de culpa nisso. A menina tem todos esses problemas dela por causa da forma como ela foi criada. Sinto muito. Sou uma adepta da constelação familiar. Os pais fazem o que podem com as ferramentas que eles têm. Mas, mãe, você errou bastante. Só que isso me faz pensar que a própria Seyon tá se enrolando. Eu fico sem saber se ela realmente não tem mais culpa no cartório, seja esse cartório qual for. Então, talvez ela tenha mesmo tentado matar a sogra. Esse próprio sonambulismo, esses apagões que ela tem, e essa forma como ela está se enrolando, porque ela está perdida em como ajudar na situação, às vezes me faz pensar que ela pode ter mais responsabilidade aí do que ela está dizendo. Ela pode não ser tão inocente, mas ainda temos metade da série para contar para nós, né? Os pontos altos do episódio 7 foram esses. Ele me pareceu até um episódio meio que de introduzindo coisas muito importantes que iam acontecer no 8, afinal de contas é aí que a gente chega na real metade da série. Eu não sei se tem alguma coisa, como às vezes acontece nos Estados Unidos, de quando chega na metade você tem uma semana sem episódio, eu não sei. Eu sei que a coisa terminou num suspense, num momento forte ali, que eu fiquei, ai, quanto tempo demora pro 9? Eu já quero o 9 pra ontem. E o episódio 8 foi realmente muito cheio de coisa, né? Aconteceu bastante coisa. Midou casou, Tchuca me dá, amiga. Agora ela tá mais enfiada por estar casada com um do que como ela tava até agora há pouco. Gostei da situação do Woo-chon com a In-suk pensar, então tá, pelo menos vamos curtir o momento? Se a gente pode agora, vamos curtir nem que for um pouquinho. Eu acho que pouco ainda, porque eu acho que eles mantêm sempre esse subtexto do casal, de pensar, eu vou morrer, eu vou me entregar, eu não tenho perspectiva na vida, ou como apareceu mais tarde no episódio, dele achar que vai acontecer com ela o que aconteceu com a mãe dele, ele pegar no sono e ela morrer. Ele está de novo enfiado na situação de a pessoa que eu gosto pode morrer a qualquer momento. Ele se colocou de novo na situação da mãe dele quando ele era adolescente, né? De estar presente, estar ali para cuidar da mãe e se ele fechar os olhos ela morre. Eu gosto do contraste de todas as vezes que aparece o quanto o Woo-chon sabe ser frio, né, que sabe ser sanguinário, precisa matar, eu não tenho muito sentimento sobre isso. Então essa dualidade absurda dele de ser pessoa que é puro sentimento, como quando ele tá com a In-soo, ou como quando ele tá com as pessoas com quem ele se importa, por exemplo, a forma como ele cuidava da Yeon-ji, a forma como ele cuida das pessoas na clínica, a forma como ele cuida do cachorrinho, e aí essa coisa completamente fria que ele é quando é o assassino, é uma dualidade que faz o trabalho do ator crescer em 500% e que deixa o personagem muito rico. Bom, já comentei então, quer dizer que o número 1 é o Opinha, né? Eu chamo ele carinhosamente de Opinha, só que não. Já vamos ver, ele me parece que vai ser um daqueles vilões à la Vincenzo, elegante, aí de repente você vai ver o cara é capaz de psicopatias máximas. Ele tá me parecendo alguém nesse sentido, mas eu continuo apostando, e eu falei lá atrás que ele tinha alguma coisa a ver, mas falei mais ainda do marido da Seyon. Eu não sei não, pra mim esse cara ainda tem alguma responsabilidade aí. Agora falemos do momento, né? Ai, Saranhê, ele falou Saranhê, ele deu kimbap bonitinho, coloridinho e menorzinho pra ela, que coisa mais linda. Sim, eu vivo pra esses momentos. Eu gosto de séries de ação, mas momentos tocantes e emocionantes sobre dois personagens que estão ali no maior climinha. Fofo, adorei, muito lindo, gostei demais dele dando kimbap coloridinho e menorzinho pra ela, porque ela queria tanto ir pra praia, fazer o piquenique e comer kimbap coloridinho. Que não fosse tão cinzento que nem o que a avó fazia e mais bem montadinho. Aliás, eu acabei de fazer kimbap aqui em casa, então agora eu sei como a coisa é feita. Aí achei muito bonitinho a família, né, por que não dizer da clínica, deixar o quarto para eles e os dois completamente virgões sobre o que fazer. Aquilo foi tão legal, aquilo foi de um humor muito gostoso, foi emocionante, porque nenhum dos dois sabia muito bem o que estava rolando, cada um tinha uma ideia meio Hollywood do que você faz quando você chega num quarto com alguém que você gosta. E achei legal a legenda, não sei como é que vai ser em português, não vi, né, como ficou em português.
ela fala, como é que é? A fazer aquilo que é mais intenso. E o mais intenso pra ele era tocar testa com testa. Aquilo foi lindo, aquilo foi maravilhoso. Só que aí, passamos pela cena que eu já comentei, dele achar que ela tava morta, então ele fazer que nem ele fez com a mãe, de chegar com o rosto perto pra ver se ela tava respirando, e ela dá um abraço nele, aquilo foi muito legal. Nossa, é tratado de um jeito lindo, como eu tenho falado sempre sobre essa série. Mas, que fique claro, não deixou claro se aconteceu mais alguma coisa, não deixou claro, inclusive, se ele não saiu durante a noite enquanto ela dormia e não teria, porque eu acho que é isso que vai acontecer na cabeça dela pra matar o cara que tá lá amanhece na praia com a mesma florzinha. A parte da florzinha, já falei, tá muito mal explicada. Eu não acho que foi ele que colocou a florzinha. Se colocou a florzinha foi com outra intenção, mas ele acorda de camiseta, ela acorda de camiseta, eles de mão dada, mas ele está sentado. Então isso me preocupa bastante. Se essa confiança que os dois conseguiram, esse clima que finalmente rolou alguma coisa, finalmente ouvimos o Saranhê, se ela não vai voltar a estaca zero com ele, porque ela vai pensar, eu não vi se ele levantou. Será que ele levantou, ele foi lá e matou o cara? Todo mundo vai adorar, foi um pedófilo sem vergonha, canalha, mas até aí, para a pessoa que está do lado, com quem você está se relacionando, falar, ele matou alguém, ele é um matador e matou de novo, sendo que a gente já tinha conversado e falado, tá, a partir de agora a vida é outra, tem outro peso, é claro, né? Acho que qualquer um que tem um mínimo de caráter vai ter outro peso, não tem jeito. Eu acho que ela vai desconfiar dele por ser o mesmo modus operandi, por ter sido de manhã e ela não ter visto o que aconteceu durante a noite. Ela começar a desconfiar dele e a gente tem o casal separado de novo, né? Eu não sei se essa ideia, mas o investigador, o Xion, me parece tão distante, não parece pra vocês? Será que a ideia é a gente não sentir ligação com ele porque vai acontecer alguma coisa, porque ele tá enfiado na história de alguma outra forma, ou só porque é pra ele ser um observador mesmo, é pra ele ficar de fora? Né? Porque os outros, tanto a detetive quanto o outro que tá doido pra incriminar o Chon, por mais que as coisas estejam se mostrando diferentes, se bem que na prévia apareceu que vai chegar mais perto deles de novo, e, aliás, essa prévia eu acabei de ver no YouTube, o próprio Xion fica distante, ele tá longe, ele observa, mas você vê que parece que ele tá fora de um vidro, assim. Eu não sei se ele quer ser distante porque é o trabalho dele e ele tem que ficar mesmo de longe, ou se é porque o personagem vai ter alguma coisa que vai trazer ele pra dentro. Eu sei que nesse momento eu não sei o que sentir por ele. Aí um momento que eu vou dizer, eu tava pensando com uma amiga minha, oi Maria André, tudo bem? Como é que você tá? Lá do Instagram, e as duas falando sobre nossa paixão pelo homem e pelo trabalho, Kim Kyan-nan. É incrível, né? A expressão que ele tem quando ele olha pra In-soo, quando ele olha para as pessoas que ele gosta, não sei o que, ele tem uma expressão quase infantil. O ator mesmo, desde que eu conheci ele, quando ele fez o Shin-jae, ou até quando ele fez lá o Inspetor Joe, antes lá, o fiscal de trabalho, ele tinha o rosto mais cheio, ele devia estar um pouco mais gordinho. Agora eu acho que ele tá muito magro. Eu não sei se porque o personagem dele nas Irmãs Revolucionárias tinha que ser mais forte. Eu não sei se foi algum outro trabalho que ele fez que ele precisava estar com o músculo mais definido, não sei o quê. O que eu sei é que agora ele ficou com as maçãs do rosto mais ressaltadas, né, porque ele está realmente bem magrinho. E esse estar bem magro deixa ele com o rosto muito forte, muito mais másculo. Aliás, eu acho até que a maioria dos atores na Coreia não tem esse rosto másculo. É como se o padrão de beleza deles, e é mesmo, fosse um pouco mais andrógeno. Então, quando você olha a vários dos atores, você consegue ver uma beleza quase feminina. Que tudo bem também, só eu percebo que eu acho mais bonito os caras que têm o rosto mais forte. Eu acho mais bonitos os Hyun Bin, os Park Seo-joon, An Bo-yeon, o Do-won, como eu falo pra todo mundo, que não tem o rostinho angelical. E o Kim Kyan-nan definitivamente não tem um rostinho angelical. Então, quando você vê ele fazendo o sanguinário, o frio, o matador de aluguel, ele tem um rosto duro, né? Ele consegue fazer uma presença estoica, assim. E dos outros personagens todos muito fortes sempre dele, né? Eles tinham sempre uma dualidade grande, que eu acho que é a grande especialidade dele. E essa completa dicotomia de quando ele olha para as pessoas que ele gosta, que ele vira um menininho, parece que ele tem 12 anos, com aqueles olhinhos, parece sempre lacrimejando, é o ponto forte dele. Ele está arrasando fazendo isso. E também a total frieza no rosto da In-soo, né? A An An-jin, que é a atriz que está fazendo a In-soo. Também o rosto dela não diz nada. Mas não é que a atriz não esteja fazendo nada, não esteja mostrando emoções. Pelo contrário, por dentro ela é um monte de emoção que ela nunca pôde sentir.
Então você vê que ela sente por dentro, que ela tem inclusive uma indignação por não ter tido a oportunidade de sentir ao longo da vida. É como se sentimentos, emoções tivessem sido arrancados dela, ela não tivesse a chance, a oportunidade de sentir. E agora que ela está podendo sentir, já que, primeiro, ela está descarregando como se fosse uma dinamite pronto para explodir todas as emoções dela porque sabe que vai morrer e porque ela está gostando de alguém. O rosto nada dela, o rosto completamente cara de paisagem dela, faz ela ficar melhor, porque a gente vê que por dentro ela tá completamente arrasada, preocupada, desanimada e ao mesmo tempo achando que não vai morrer. Isso deixa tudo muito, muito rico. Isso está me fazendo gostar mais da série, porque apesar de ser 3 personagens principais, a gente vê que as outras 2 ainda estão no fogo brando para rolar primeiro o que uniu todas elas por enquanto, que foi a morte do cara, né? O estar presente numa cena do crime, apesar disso já estar provado que não foram as 3 que mataram ele. Mas a Se-yeon e a Mi-do ainda não tiveram o momento para se vingar da pessoa que elas queriam se vingar. Da Mi-do, sinceramente, nem tá claro. Continuamos esperando. E é isso, galera. Então já estou me estendendo aqui. Amanhã sai mais um episódio. Episódio 9 que eu tô aguardando. E tudo tá acontecendo tão rápido que me deixa animada, mas ao mesmo tempo preocupada. Porque eu não sei pra onde isso vai. Eles poderiam realmente passar 16 episódios tentando achar o vilão, enquanto elas ficavam se torturando porque vão morrer, não vão morrer, e realizando sonhos ou não realizando sonhos, ou ficam pensando, eu não tenho mais tempo pra isso. O roteiro podia ir pra 1000 lugares. Eu acho que ele tá indo pro melhor possível, porque as coisas estão acontecendo super rápido. Eu cheguei a ler uma opinião de uma pessoa falando, mas nada acontece. Gente, tudo acontece o tempo todo. Basta você querer olhar para o que está acontecendo e não porque você quer que aconteça. Se você está esperando a história da Joy acontecer, realmente você está vendo uma série diferente da minha. Bom, essa é a minha opinião. Eu vou adorar se você quiser dizer para mim que eu tô completamente errada. Ou concorda comigo, ou discorda comigo. Escreve aí nos comentários, deixa seu recado para mim em qualquer das nossas redes sociais. Momento K-Drama lá no Instagram, no nosso site momentokdrama.com.br. Eu sou a Vicky e estou comentando O Inigualável, essa série que está realmente inigualável. Deixa eu aproveitar e dar o crédito, é preciso dizer, eu uso alguns segundinhos de uma música que tá linda da trilha sonora, Yampa, Happy End, tem tudo a ver, final feliz com essa trilha. A música é linda, vai ouvir, tem tudo quanto é plataforma, eu ouço no Spotify, linda, linda, maravilhosa, escuta, aliás, como tudo quanto é trilha sonora de série coreana por aí, toda vez que eu gosto da série eu vou atrás da trilha, e a trilha é realmente apaixonante, mas isso é papo para outro episódio. A gente se vê, um beijo, esse é o NunaCast, tchau, tchau! 잘못한 기차가 사랑해요. Olá, queridos, queridas, queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um NunaCast e eu vou continuar comentando os episódios, olha, já foi bastante, tá? Os episódios de The One and Only, o inigualável, o primeiro e único, como quer que você chame, porque vai depender de onde você está assistindo. Né? Então, dessa vez eu assisti de batelada o 9, 10 e o 11, então eu sei que estou atrasada. Eu tive suspeita de Covid, bonitos, queridos e fofos. Peço desculpas, eu realmente fiquei meio de longe ultimamente. Então, eu não cantei essa bola porque eu literalmente tenho amigos que dizem pra mim que pra mim todo mundo é gay. Mas eu achei mesmo que fosse falar alguma coisa da Se-yeon. Ela tinha alguma coisa, eu não sei. Deve ser essa coisa de ser atriz de musical. Deve ser, né? É um gaydar. Assim, a minha antena é bem alta. Vou dizer que ela é bastante precisa. Então, Se-yeon é gay. Faz bastante sentido. Ela tinha aquela amiga que ela amava. Achei lindo o negócio que ela queria para a Europa, porque pelo menos elas podiam ser quem elas são, né? Isso é o Thor fazendo uma participação especial, então peço desculpas desde já. Ou seja, dava pra ver que ela tinha alguma coisa grande escondida, assim, né? Tinha um segredo. Infelizmente, as pessoas têm que se manter em segredo. Isso é muito triste. Mas é bom saber que ela ficou por perto, que é a advogada dela, e que de uma forma ou de outra as duas conseguem ter algum tipo de contato. Né, mas que foi muito triste foi ela ter mudado completamente a vida dela, quando ela podia ter uma oportunidade de se livrar daquela mãe, de se livrar de tudo aquilo, ela resolveu não pegar o avião, ir embora e mudar a vida de
180 graus. Ai, que triste também a hora que a In-suk fala que ela e o Chon se dão bem, porque eles sabem o que é estar sozinhos. Eles sabem o que é não ter amor de mãe, eles sabem o que é não ter amor de pai, eles sabem o que é se sentir abandonado pelo pai e a mãe, que normalmente são quem mais acolhe a gente, né? Aí aqui vai uma errata, eu não sabia que ia ter pompa e circunstância, quer dizer que Midô ainda não casou, vai ter toda uma... Nossa, pra mim, aquela coisa fofa que eles fizeram ali já tinha sido um assinar papel e tá tudo certo. Tem que ter pompa e circunstância, vestido branco, e justo com quem, né? Então ela continua jogando a culpa pra cima do Woo-chon, porque ela simplesmente quer que alguém seja responsável por uma coisa que ela quer tirar da frente dela. E quem é o culpado, né? Então continua dormindo com o inimigo, amiga. E tava demorando até pra ela comprar briga com isso, né? Porque pra ela, deixa ele se responsabilizar logo, deve ter sido ele. E quem é o opa dela, né? Uma coisa que eu percebo que permeia a série, que me deixa triste, né? Não tem como não deixar, porque a gente sabe pra onde provavelmente tudo ali caminha, é que todos os episódios têm um arrependimento de se eu pudesse viver de novo, eu teria feito diferente, né? Se eu tivesse chance de viver mais um pouquinho, se eu não tivesse à beira da morte, eu faria as coisas diferentes. Isso é muito grande na série toda, né? O drama fala disso o tempo inteiro, isso permeia o pensamento das três, pelo menos, né? E começa a permear as pessoas que estão em volta, porque todo mundo começa a pensar, quem convive com as pessoas que estão dentro da clínica, começa a pensar nisso, né? Na finitude da vida. E, incrivelmente, parece que a única pessoa que não, mas que fica pedindo, se eu pudesse morrer no seu lugar, eu morria, é a avó dela, né? Mas eu acho que é uma coisa de família quando não é total e completamente disfuncional, como a família do Woo-chon e da In-suk, né? Adorei, é um baita sacada, o negócio de já tem uma lista de pedido de assassinato. Então tá, vocês estão matando gente ruim, toma aqui o que eu quero. Toma aqui o meu também. Isso foi bem legal. E outra sacada também, né, colocarem na fala da Saná, né, que ela se esconde lá, porque ela fala, eu não queria ser a responsável, tá tudo acontecendo por minha causa, eu devia ter escapado, eu devia ter fugido, ou eu devia ter deixado ele fazer o que quisesse comigo, porque tudo isso tá acontecendo por minha causa. Adorei o apelidinho do Woo-chon de cachorro branco. Eu sabia que ele tinha... outro que tinha outra coisa grande escondida. Parece que... ele é o melhor. Nossa. É muito coisa que faz quem não tem a menor perspectiva, né? Já não tem mais sentimento, já não tem... né? Vende o almoço para comer a janta, ganha dinheiro matando gente. Papo para vários podcasts, não só. Adorei o escreve na sua autobiografia. O Chon, você é o máximo. Gente, toda fala que sai daquela boca é incrível. Sério. O personagem do Chon tá me deixando cada dia mais encantada. Ele é demais. O que ele faz no quartinho, eu sei que eu ia comentar mais tarde, mas aquele quartinho que ele faz pros dois no meio dos escombros, né, daquela casa totalmente em reforma e tal. Aquele quartinho fica tão lindo, com a cadeira de balanço pra ela descansar. O problema é que cada vez que ela dorme, ele fica pensando que ela morreu, né? Na vez que ele não pensa que ele vai fazer aquela coisa linda das pétalas de cerejeira, ela fica brava com ele. Ela só pediu pra ficar do lado dele e, de repente, ele sai pra fazer um gesto bonitinho, mas que ela considera dispensável naquele momento, porque ela acha que tem alguma coisa mais importante. E ela não tá pensando direito, né? Não dá pra xingar, coitadinha. Opa, ia mesmo... derrubar o prédio com o mozão lá dentro. Esse menino Gipio, tô com muita raiva dele. O que eu falei? O investigador lindo tem história? Por que eu não tô aqui com o investigador lindo? Eu adorei aquilo. Ele realmente é bem estilosão, né? E eu acho que eu também cairia fora se tivesse aquela chefe de polícia, que aquela mulher está me dando o ranço de uma vida. Eu tô com tanta raiva daquela mulher. Ela simplesmente quer ver o caso... resolvido independente de quem seja, né? Se for quem é o culpado, tudo bem. Se não for também, tá tudo certo. Eu acho que ele tem alguma coisa bem grande reservada aí. Midô, falemos sobre Midô. Finalmente a gente consegue ver a Midô sofrendo, sentindo e por que motivo, né? E o fato de que ela fala que ela nunca conseguiu agradar os pais, por mais que ela tentasse, então ela queria ser famosa, ela queria chamar atenção para ver se os pais aparecem, se eles veem um post qualquer e aparecem, que ela só postou que tá morrendo, porque agora, quem sabe, eles saibam da notícia e venham atrás dela, mas não aconteceu. O pai da In-suk se redimindo, hein? Eu vendi o bar e eu ia comprar uma casa pra gente morar. É um pouco tarde, mas ainda vale a pena, ainda foi bonito, né? Aliás,
A polícia esperando ela acordar. No que ela abrisse os olhos, ela ia voltar para a cadeia, porque aquela chefe de polícia odiosa resolveu que ela é a culpada, mesmo que ela não seja a culpada. No que ela acorda, a avó já tinha conversado com o Chon para vir buscá-la. O negócio é que eles são, para quem é tão profissional, ele é um pouco inocente para essas coisas, né? Tem câmera de segurança, vão te pegar. Então já fizeram todo o caminho que eles fizeram, já encontraram eles com câmera de segurança na rua, já estão em cima deles, e é aquela coisa, na hora que eles resolvem sair, todo mundo viu os dois, né? A moça para fazer pesquisa, a outra moça para fazer análise, ela ajuda uma criança, né, a não ser atropelada, e pronto, tá todo mundo vendo os dois ali na frente. Esses dois não têm um minuto de paz, como diz o meme. A vida imita a arte imita a vida, né? Será que a polícia de Seul é assim tão preguiçosa? Como eles gostam de... coloca a culpa nesse mesmo. É um tema recorrente em K-dramas, né? Põe a culpa nessa mesmo e vamos tentar encerrar o caso. Eu não sei quantas séries ou quantos dramas eu já vi até agora em que acontece isso. Né? Põe a culpa em qualquer um e vamos seguir em frente. Sempre tem um policial preguiçoso, corrupto, pra resolver logo o caso, lavar as mãos e seguir em frente, independente da vida de quem ele esteja estragando, né? E eu chorei muito na hora do reencontro dos dois, que ele vai buscá-la na cadeira de roda ali, que ele mostra que é ele. Eu chorei, eu achei tão bonito aquele reencontro deles, que ela põe a mão no rosto dele como meio que não acreditando que ele tá ali, né? Além do que, nessa hora, a avó dela dá um show. A partir dali começou um show dessa atriz. Olha, eu vou te dizer, o nome dela é Go Tu-shin. Que incrível! Eu tô encantada com o trabalho dela. Ela é simplesmente sensacional. A caracterização dela tá ótima, porque na hora que foi procurar o nome, você vê as fotos da atriz, que mulher lindona, e aí aquela senhorinha acabadinha, porque é pra ser, né, recolhe lixo, não tem recursos, então não tem o cuidar da pele, como todas as mulheres na Coreia, e os homens também, a gente vê bem como é a questão da vaidade deles é muito importante, né? Então, ela arrasou. A hora que ela vai conversar com as duas, falando ela fugiu, então deixa ela quieta, deixa ela em paz. Muito bom. Foi matar a pau atrás de matar a pau. Ela realmente tá arrasando. Olha, toda a admiração para a Go Tu-shin, que faz a avó. Maravilhosa. Aquela líder de equipe tá esperta. Depois que o investigador lindo saiu, ela ficou esperta. Ele deixou umas coisas lá pra ela, mas ela tá entendendo qual é. A líder de equipe tá jogando verde pra ver se o Ji-pyo cai, né? E ele tá caindo, ele não é tão esperto quanto ele pensa que é, né? Então ele só quer que outra pessoa assuma a culpa. O problema com o nosso querido querido modo de dizer, né? Entre aspas, Ji-pyo, é que a tonta da esposinha dele, ou noivinha dele, acabamos de descobrir, tá contando tudo pra ele, né? A Mido tá entregando todo o jogo. Ele já sabe que os dois estão vivos. Assim fica complicado. Ele já sabe que a In-suk não tá presa e que o Woo-chon tá vivo. E pelo que a gente percebeu que o investigador lindo chegou a ver, foi que o Woo-chon tinha conseguido escapar do prédio que ia ser derrubado. Que legal. Então tá, quem tá do lado da lei consegue descobrir que o fulano tá tendo algum mínimo tipo de vantagem. Mas o vilãozão não tá deixando, né? E aí fica complicado mesmo. A gente ainda tem bastante episódio. Dá pro Woo-chon e pra In-suk sofrerem bastante ainda, né? É possível. Mas eu vou deixar pro final. Aí vou me repetir, talvez, porque foi muito bonita. A cena das cerejeiras foi simplesmente maravilhosa. Merece todas as menções. Ele, pra quem nunca teve nada na vida, ele é uma pessoa tão sensível. Ele é demais. Bom, já falei bastante dele, do personagem dele, do ator. Incrível, maravilhoso. Ele consegue ser... ele conseguiu tocar o coração dela, né? A avó ainda falou, eu percebi que ela provavelmente gostava dele porque ela nunca sorriu. E ela viu uma cena dela gargalhando com ele, né? A cena da panqueca lotada de sal, que bonitinha. É isso, tem muita coisa para falar, então eu pego só o pequenininho, mesmo assim vai ficando grande o podcast. Então, me manda o que vocês estão achando, eu quero saber o que vocês estão achando dessa série, que está incrível. Preciso me redimir. Houve 2 ou 3 cenas ali que a Dona Joy resolveu trabalhar. Não que ela não trabalhe antes, gente, mas eu já deixei claro que eu não sou exatamente fã dela. Eu gostei muito da cena em que ela está provando o vestido, foi bem bonito. Eu gostei de 2 cenas em que ela não fala. Ela sente, e o sentir dela finalmente me convenceu, porque ela estava contando uma coisa bastante pesada, né? Pro ator a gente costuma chamar assim, eu pelo menos costumo chamar de cena obrigatória. Quem conseguir não arrasar numa cena com a carga dramática
que tiveram, né, várias das cenas da Mido nesses 3 episódios, pode procurar outra carreira, né? Então você tá contando que o seu irmão morreu e que você acha que a culpa é sua, porque foi um acidente que você causou. Você está contando que depois disso seus pais nunca mais te deram atenção e que você ficou famosa para ver se chamava a atenção deles, eles vinham te procurar, sabe? Se você não conecta com a sensibilidade do seu personagem em algum nível numa situação dessas, como eu falei agora, é melhor ir procurar outra opção mesmo, é melhor fazer outra coisa. Então, ela realmente mostrou a que veio. Então, eu queria que ela mostrasse a que veio. Muito obrigada, Joy, você mostrou a que veio. Continua assim. Então é isso, galera. Vocês fiquem bem. Continuo amando, continuo achando uma série extremamente sensível, delicada e que parece que vai nos trazer mais várias lágrimas. Esse é o NunaCast, eu sou a Vicky Araújo e eu deixo uma beijoca. Tchau, tchau!